Para falar do quarto dia da 45ª Conferência Alcance Global, recebemos o pastor Hans Udo. Casado com Úrsula há 46 anos, o casal possui 4 filhos e 2 netos. Hans serviu como missionário em Angola durante 10 anos, além de outros 5 na África do Sul, onde atuou como coordenador da Junta de Missões Mundiais para o continente africano. Atualmente faz parte do Conselho Nacional da Missão Interserve. Seja bem-vindo, pastor Hans Udo. Muito chique, não estou acostumado com isso. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês. Talvez alguns lembrem, porque eu já vim aqui outras vezes, assim, uma vez a cada 10 anos, mais ou menos. A última vez foi 2 meses antes do pastor Edson falecer. Eu sou colega de faculdade dele, desde 77, estudamos juntos e andamos juntos muito quando ele morava em Curitiba e saía para fazer esses cursos de capacitação missionária da igreja local. Andamos muito juntos. Também quando eu tive a ideia de começar uma editora em Londrina, com 2 sócios, mas ninguém tinha dinheiro. Eu falei com o Edson, olha, estamos para um arranque assim, começar com 3 livros de uma vez só. Me dá aí os textos, eu vou pôr no computador, alguma conferência que você fez, a gente grava e põe no computador, corrige, manda para a gráfica, e depois temos assim 3 meses para pagar contas, aí a gente vai sair junto e você assina os livros e eu vendo os livros, e deu certo, a Editora Descoberta existe até hoje. Então, é um prazer estar com vocês, e quero compartilhar um pouco do que eu tenho aprendido nesses últimos anos, sobre missões, como foi mencionado, 10 anos em Angola e mais 5 na África do Sul, mas na verdade desde 89, que a primeira vez saímos do país para deixar Deus dirigir a gente na direção de obra missionária. Temos estado envolvidos. Se quiser ir mais para trás, desde 77, trabalhando na Rádio Transmundial, aqui em São Paulo, temos estado envolvidos com missões. Apresentando a família, a Úrsula já foi apresentada nas fotos, quero pedir o apoio do PowerPoint. Estamos aposentados, jubilados pela Junta de Missões Mundiais. A gente bateu no limite de idade, então tem que sair. Então a gente tem o direito de sair, viajar, fazer férias, não é? 4 filhos, a filha Suzane, o neto aqui na frente, tem um neto de 23 anos já. Está grande, e a família aí de férias, amigos, namoradas. E daí dos 3 rapazes, o mais velho chama Christoph. Ele trabalha na Bélgica, a bandeirinha da Bélgica atrás dele, mas ele descobriu que dá para trabalhar remoto e não morar no frio da Bélgica. Então ele mora num barco, num veleiro. Fomos visitá-lo no mês passado. Ele estava na Itália, agora já está na Grécia. Botou banda larga no barco e placa de energia solar. Assim, a vida boa, né? O próximo filho vocês já viram na televisão, é um desses aí. Qual deles? Alguns sabem que é o número 12. Tem uma outra foto ali, não sei se ela vai aparecer. A próxima foto ali. Não, já não. Só ele baixinho aqui, pequenininho. Se quiser voltar na outra foto, é o número 12. É nosso filho do coração, desde recém-nascido. E é um privilégio até hoje curtir a vida dele como nosso filho. Bernardinho, Giba, essa turma toda aí. Foi uma geração de ouro, não é? E a próxima foto, então, mostra a gente 35 anos atrás. Aí, de novo, Edson Queiroz tem alguma coisa a ver com isso. Eu era professor no seminário que tem ainda em Gramado, na Serra Gaúcha, e nós o convidamos para ser o palestrante da formatura, e ele pregou sobre Atos 13, deve ser um dos sermões que vocês ouviram várias vezes, e ele mostrou que a igreja enviou os seus pastores para o campo missionário. Barnabé e Saulo, dois dos 5 pastores, a igreja enviou. Aí ele perguntou assim: quem é o pastor da igreja aqui na cidade? E ele sabia que era eu. Tem que mandar esse. Daí quando ele fez o apelo e nós 2 fomos à frente, ele disse: não, eu estava brincando, vocês não. Eu disse: não, é nós mesmo. E fomos então para Angola. Nós estávamos recebendo alunos de Angola para estudar naquele seminário em Gramado. E aí acendeu a luz para a gente. O que nós podemos fazer no campo missionário? É mais barato ir um para lá do que virem 10 para cá. É mais prático que eles estudem no seu contexto e que eles ministrem na sua igreja no fim de semana
do que virem para cá e ficarem 4, 5 anos e pegar sotaque de brazuca. E depois reinserir lá não é fácil. Depois também vimos que eles não voltavam, Angola estava em guerra e aqui é um paraíso. E ficavam todos por aqui. Então nós nos voluntariamos e fomos para Angola para eu dar aulas num seminário que tinha lá. Foram só 2 anos, um contrato para 2 anos. E de fato, depois de 2 anos a bateria acabou, porque éramos só 3 professores. Eu dava 7 disciplinas diferentes. No primeiro semestre, em 2 turnos, 27 aulas por semana. Aí, depois de 2 anos, acabou o combustível e não renovei o contrato e voltamos. Experiência importante que eu gosto de compartilhar com candidatos jovens que querem ser missionários. Você precisa dosar as energias. Se você gastar tudo nos primeiros 2 anos, você não vai durar muito tempo no campo missionário. Para mim, eu digo assim, levou 4 anos para recuperar daqueles 2, o estresse que deu. E eu pensei, o que eu posso fazer? Eu preciso de um serviço mais leve. Então eu já trabalhava antes com livros, voltei a mexer com livros. Eu soube de uma livraria que estava abrindo em Luanda e que precisava de livros em português, porque Angola fala a mesma língua. Então nos aproximamos e comecei a mandar os livros para eles venderem lá, abastecer a livraria. E aí veio o convite, 10 anos depois de termos voltado, para irmos de novo para Angola, para abrirmos uma editora lá. Eu tinha aberto a editora em Londrina pensando, por que tudo tem que ser traduzido? Vamos produzir livros de autores brasileiros, começando com Edson Queiroz. E eles lá diziam, por que tem que vir tudo do Brasil? Quando é que alguém vai nos ajudar a fazer os nossos livros? E eu entendi que esse é um chamado de Deus. Não falamos com ninguém, só nós 2, só Deus ouviu. Mas 2 meses depois veio o convite para a gente voltar para Angola. Então quero compartilhar um pouco dessa segunda experiência, que foi uma experiência empresarial. E contar para vocês como é que foi esse tempo lá. Dessa foto aqui, o mais pequenininho do meio ali, ele já foi levado para o céu por um caminhão há 17 anos, está tocando na banda celestial. Os outros 3 vocês viram nas fotos anteriores. Próxima foto então, por favor. Antes de chegar nela, nesses 10 anos de intervalo, eu fui aprendendo algumas coisas sobre o trabalho. Uma que eu achava que ministério em tempo integral é ser pastor, não é? E muitos acham até hoje isso, que pastor é que tem ministério. Quem tem emprego normal, secular, isso não é ministério. E eu, na editora, eu já me sentia um passo adiante, pensando, eu posso ser um pastor atrás do computador, atrás da mesa, no escritório, preparando os livros que eu vou dar para o povo ler. Livros evangélicos bem próprios. Eu estava assim pregando através dos livros que eu produzia na editora. Mas aqui tem uma coisa diferente, que cada vez mais assim martela o meu coração. Vejam esses versículos. A palavra em hebraico, avoda, trabalho, aparece 140 vezes no Antigo Testamento. Vejam as traduções que estão sublinhadas aqui nesses versículos. Êxodo 5, assim diz o faraó, já não darei palha a vocês, saiam e recolham onde puderem achá-la, pois o trabalho de vocês em nada será reduzido. Avoda é trabalho, qualquer trabalho que você faz. Mesma coisa, Salmo 104, ao nascer do sol, o homem sai para o seu trabalho, para o seu labor, até o entardecer. Agora vejam o próximo. Os levitas cuidarão das obrigações próprias da tenda do encontro, fazendo o serviço do tabernáculo em favor dos israelitas. O trabalho na igreja, no templo, no tabernáculo, servir na igreja é trabalho, mesma palavra, avoda, trabalho. E a última linha, cultuaremos o Senhor no seu santuário e ofereceremos holocaustos, sacrifícios e ofertas de comunhão. Josué 22, 27, a mesma palavra, trabalho. E aqui agora aplica em matemática. 2 verdades iguais entre si. Não, como é que é a regra? De 3 verdades, se 2 são iguais entre si, a terceira é igual às outras 2 também, mais ou menos isso aí. Então, se a palavra trabalho é trabalhar na enxada ou no computador, e trabalho é servir na igreja, e cultuar é a mesma palavra, então cultuar é trabalho, e trabalho é cultuar. E isso é uma revolução na vida da gente, de que aquilo que você faz profissionalmente, no seu trabalho, vou dizer secular, que é uma palavra que atrapalha muito, é adoração. Se você fizer um serviço bem feito, produzir um produto bem feito, você está adorando ao Senhor, e está servindo pessoas.
não é? A cadeira que você senta, alguém fez. A pessoa que fez a cadeira deve e pode lembrar: eu fiz uma cadeira que vai ajudar alguém a sentar nela. A roupa que você veste, alguém fez. E se você faz roupas, confecção e tal, você está servindo alguém, você está sendo bênção para alguém. Se você é corretor de imóveis, ajuda alguém a comprar uma casa ou a vender uma casa, você está sendo bênção para essa pessoa. E sendo bênção, você está cultuando ao Senhor. Se todos nós fizermos esse serviço secular em nome de Jesus, nós estaremos levando bênçãos para as pessoas, talvez sem que elas percebam. Mas essa distinção tem que acabar. É tudo para a adoração do Senhor. Vejam a próxima página ali. Agora é o verbo, avad, trabalhar, 266 vezes. Mesma coisa, o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para cultivar o solo. É o verbo trabalhar. Labão respondeu: complete a semana de núpcias dessa filha e casaremos você também a outra. Não estou aqui recomendando a poligamia, né? Mas em troca de mais 7 anos de trabalho, eu vou te dar a outra das 2 irmãs. E Números 8:11, Arão apresentará os levitas do Senhor para realizar o serviço de novo no templo, no tabernáculo, servir no tabernáculo, na igreja. E por último, temam ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto. É a mesma palavra, nos 4 versículos: trabalho, trabalho, serviço, culto, é a mesma palavra, avad, trabalhar. E a última página, evet, é o servo, 780 vezes. Não cobice a casa do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, etc. A palavra evet, servo ou serva é escravo. Mas em Gênesis 14, durante a noite, Abraão dividiu os seus servos, os seus empregados, em grupos e atacou os invasores. E Levítico, os israelitas são os meus servos, os quais tirei da terra do Egito. Servos aqui é culto, quem cultua. Então, levem isso para casa e tentem mastigar, tentem ruminar, tentem meditar sobre isso, que aquilo que você faz profissionalmente é adoração e deve ser adoração. Paulo fala isso lá em Colossenses de outra maneira: tudo que vocês fizerem, façam para dar glória a Deus. Isso vai mudar a tua postura de vida, vai mudar a tua maneira de você encarar a própria vida e o que você faz com ela. E aí então nosso trabalho em Angola é um exemplo, assim, vou dizer assim, misto do que é ser missionário como profissional, como empresário. Esse convite para a gente abrir uma editora em Angola nos levou a começar então um trabalho de distribuição de literatura. Aqui o mapa de Angola, ele tem mais ou menos 5 vezes, o país tem 5 vezes o tamanho do estado de São Paulo. Então é um país grande, é o tamanho do estado do Pará, quadrado, que nem o Pará. Tem 18 províncias. Quando nós chegamos lá em 2003, o país estava saindo de uma guerra em 2002 de 41 anos, estradas todas destruídas, hospitais, escolas, tudo destruído. A gente não conseguia, não havia transporte terrestre para você mandar mercadoria para o interior, só de avião, ou alguém que vinha e de bicicleta ou moto levava. Então no começo foi bastante complicado, mas depois de 8 anos que ficamos lá, conseguimos alcançar todas as províncias com distribuição de literatura. Mostrando adiante ali, eu pensei que esse é um bom nome para uma rede de livrarias, prazer de ler. Pouca gente hoje gosta de ler livros, pelo menos muitas pessoas acham isso. Então, quero mostrar para as pessoas que há prazer em ler. Nosso símbolo é o pensador, que é um dos símbolos de Angola, do artesanato angolano. Está ali, dessa vez, lendo um livro, não é? Antes ele estava só com a mão na cabeça, agora ele está lendo um livro. E aqui está o Joel na frente da livraria. Nós fizemos parceria com 2 jovens angolanos, que conhecemos a primeira vez que fomos lá. A Lídia está aqui, ficou uma grande amiga nossa. Eu descobri que na África, se você tem algum amigo que tem o nome de um parente teu, ele se torna teu parente. E Lídia é a minha mãe. Então, até hoje, depois de 10 anos que nós saímos de lá, eu pego o telefone: minha mãe, e ela: sim, meu filho, tudo bem? É mais nova que minha filha, mas fica uma relação de amizade muito jóia com a Lídia e o Joel. Vocês já viram lá? Ele é o editor. Hoje os dois estão separados, ela fica com a parte comercial de distribuição, e ele finalmente abriu a editora, que era o sonho original, e concretizando o projeto. Assumimos a gestão da Livraria Batista, que já tinha lá em Luanda desde 1975, mas que não tinha abastecimento, só vendia lápis e borracha. Podem ver a próxima foto ali.
Só aqui no armário tinha alguns livros atrás de um cadeado. E aí, depois que assumimos a gestão, ficou assim. O mesmo ângulo da foto. A visita é das diretoras da editora Damprevan, do Rio, que foram nos visitar. E as nossas 3 vendedoras, assim, uniformizadas mais ou menos. Nós aprendemos que elas não são vendedoras, nós não estamos aí para vender livros. Nós queremos abençoar pessoas com o que a gente faz. E quem entra numa livraria evangélica não está simplesmente pensando em comprar um livro, ele tem uma necessidade. Ou ele ou alguém que ele ama tem uma necessidade. Então elas não são vendedoras, são conselheiras espirituais. Elas têm que receber a pessoa que vem, ela vai escolhendo, olhando livros e tal, mas o que você precisa mesmo? E aí você ajuda a direcionar um livro que vai ajudar essa pessoa. Às vezes a gente tem experiências interessantes. Uma vez a Úrsula estava no balcão, e vocês não viram lá de trás, né? Ela está aqui sentada aqui na frente. E veio uma senhora e pediu assim um livro que ela pudesse dar para o filho que acabou de terminar um ano na cadeia e voltava para casa. Ela queria um livro que ele lesse e não voltasse mais para a cadeia. Então a Úrsula pensou, e não sei mais que livro que ela sugeriu, mas esse aqui é para você, acho que vai ser bom. E a mulher disse, então tá bom, eu vou comprar. E daí na hora de pagar no caixa, esse livro que estava na mão da mulher estava com a etiqueta de preço em cima. Então a moça do caixa, a Carla, que é a última ali, ela disse, deixa eu colocar isso de volta na estante, que tem o preço, e você leva um dos que não tem preço. Ela disse, não, a missionária orou por cima desse livro, é esse que eu vou levar. E como diz lá em Angola, fiquei burra, porque depois de um ano a mulher voltou, e ela disse, cadê a missionária? A Úrsula não estava lá, estava só a Carla. Ela disse, olha, meu filho leu aquele livro, e ele é um homem de Deus hoje. Então, conselheiros espirituais, ajudando as pessoas a encontrar soluções para dificuldades na sua vida. A primeira carga que veio foram umas 30 caixas num container conjunto com outras exportações. Depois vimos que isso é um problema, porque no porto a gente tem que separar essas cargas e daí dá uma confusão enorme. A próxima carga que veio a gente mandou vir no nosso quintal, mesmo que não venha cheio o container, ele veio no nosso quintal. A gente tinha alugado um espaço aqui nesse pátio. E não tem horário, porque o porto funciona 24 horas por dia e não descarrega o container, tem que, na hora que ele chega no pátio, tem que descarregar, que ele vai embora. Minha camisa não tinha 2 cores quando eu comecei a carregar caixas. Nesse dia acho que foram 1.600 caixas que nós descarregamos. Nosso estoque, como eu falei, era um container que eu mesmo com martelo, serrote e prego fiz as prateleiras ali, e a Domingas e a Felícia são as nossas gerentes do atacado do nosso estoque ali. Depois o estoque ficou pequeno, precisamos de um espaço maior, e aqui entram experiências que são muito importantes no testemunho empresarial. Se você, que é a minha sugestão, que você pense nessa possibilidade de você abrir uma empresa num país fechado, onde cristão missionário, entre aspas, não entra, é o seu testemunho do dia a dia na administração da empresa que vai fazer diferença. Então, quando nós vimos que o estoque era pequeno naquele container, nós decidimos alugar um espaço maior e achamos um muito legal, bem perto da Livraria Batista, mais no centro da cidade. Luanda é uma cidade na época já com mais de 5 milhões de habitantes, e tem só 5 vias de acesso ao centro. Então imagina 1 milhão de pessoas por via, o encarramento que isso dá. Então a gente achou um lugar mais perto do centro. Nós tínhamos 12 quilômetros da nossa casa até a livraria, levava 1h30, 1h45 de manhã, e 2 horas e pouco de noite para voltar para casa. Imagina, vocês em São Paulo sabem como é que é isso, né? E aí, alugamos um espaço. Naquela época você pagava, acho que ainda é assim, você pagava o aluguel adiantado para 1 ano. Então pagamos $30 mil adiantado para 1 ano, e nós não conseguimos usar o espaço, o alvará nunca saía. E a cada semana a Lídia ia lá, e aí? Não, o chefe viajou, não, e o chefe está doente, não, hoje não vai dar, está em Rio, não. Assim, por toda semana ela ia lá. Até que um dia um jovem veio na livraria e disse, mas irmã Lídia, você sabe que é só dar um dinheirinho para os caras que o alvará sai. Daí ela disse, mas o missionário não concorda com isso.
Daí o rapaz disse: mas esses brancos também não entendem como é que esse país funciona. Daí ela respondeu, depois ela me contou, né? Ela disse: não é porque ele é branco, é porque ele é crente. Então esse testemunho deixa marcas nas pessoas que ouvem. Aí finalmente conseguimos um espaço maior, ficou bonito, não é? Aí contratei um carreto para levar os livros. Fizemos 7 viagens para levar tudo para esse espaço novo, já tudo liberado, alvará e tal. Aí o rapaz do carreto disse: puxa, livros cristãos, que maravilha, coisa boa e tal. Eu também já fui crente, falou assim. Mas você tem que fazer, você pode ficar muito rico com esse livro, você tem que fazer 2 caixas, um caixa preto e um caixa branco. Daí eu disse: meu amigo, eu vim aqui para mudar esse país. Se eu fizer igual a vocês, quando é que eu vou mudar esse país? Então a vivência da administração da empresa dá para você oportunidades para você dar o seu testemunho e desafiar as pessoas. Então o que a gente chama de missão empresarial hoje em dia é você ir para um país fechado, viver lá entre eles. Não foi meu caso aqui, é um país basicamente cristão, não é? Mas viver entre as pessoas e você dar o seu testemunho de vida, de correção, de exatidão, de carinho, de bons tratos dos funcionários, de gentileza. E as pessoas vão perguntar: por que isso? E você vai poder dar o seu testemunho. No começo devagarinho, porque em alguns lugares é proibido proselitizar, mas você sempre pode dizer: não, eu amo Jesus, eu acho que ele ia gostar disso. Pronto. Depois de um ano vem outra pergunta e as pessoas vão levar tempo, mas vão fazer perguntas mais sérias com o passar do tempo. Então aí está o nosso estoque. A bênção que levamos para lá foi dupla. Mais ou menos, pelas minhas contas, 23 livrarias foram surgindo com o atacado que nós abrimos. Quando nós saímos, 8 anos depois, tinha 23 livrarias. E muitos vendedores avulsos. Angola, com 5 milhões de habitantes, tudo engarrafado, poucos empregos, alguns empregos públicos. Muita coisa se vende no meio dos carros, desde carrinho de bebê até sabonete, qualquer coisa você pode comprar entre os carros. E aí essas mulheres pensaram: por que não Bíblias? Elas vinham todas as manhãs e põem uma pilha de Bíblias assim na cabeça e saíam em becos por becos dos bairros ali, que eu tinha medo de ir. Mas elas iam, levavam a palavra de Deus e ganhavam dinheiro com isso. Bênção dupla. E por que não bênção dupla? Abençoar as pessoas materialmente e espiritualmente, com ganha-pão para elas poderem se manter. Elas eram muito espertas, ainda fica ali. Elas sabiam quais Bíblias saem melhor. As Bíblias pequenas com zíper, que não sujam no pó da estrada, eram as bem quistas. Então, quando vinha nosso container, elas separavam assim várias caixas, pagavam e levavam para casa. Aí quando o nosso estoque acabava daquela Bíblia, elas podiam aumentar o preço das delas, e aí vendiam vendiam mais caro. E aí foram surgindo outras livrarias. Essa próxima ali da foto é da livraria Batista, do Seminário Batista de Uambo, que a missionária Analzira começou um pouco antes. Então está aí, e mais outras surgiram depois. E nós íamos em tudo que é evento de igreja, conferência, encontro de pastores, para levar livros. Nunca tinha tido antes. Antes da gente ir para Angola, tinha essa livraria Batista, que não tinha quase nada, e um e outro que vinha para São Paulo, na rua Conde Sarzeiras, enchia 4 malas e levava para Angola. E imagina o preço disso. Então nós levamos de container, o preço do transporte diminuiu radicalmente. Eles não podiam mais vir aqui, não era mais lucrativo, mas começaram a revender nas igrejas e outros eventos. Então mais ou menos 40, 45 vendedores ambulantes que viviam desse trabalho de distribuir a literatura. E nós íamos em conferência. Essa aqui foi muito interessante, porque a pessoa que ia avisar que a gente vinha não avisou. E nós chegamos num encontro com mais ou menos 100 pastores, no interior, longe. E eu levei 17 caixas com livros, enchi a caminhonete. Aí cheguei lá: o que você quer? Aí eu expliquei: não, trouxe livro e tal, não tem um lugar para que eu podia colocar para ver se vende e tal. O pastor lá, o chefe, não gostou muito, mas no fim me deu uma chapa, constrói com chapas furadas, fica aí. Quando eu abri, ele foi ver o que era, não é? Nunca tinham visto. Em uma semana que a gente ficou ali, das 17 caixas que eu tinha levado, sobraram 2. Eu vendi $7.500 em livros. E ninguém sabia que eu vinha, e ninguém tem dinheiro, todo mundo é pobre. Não tinha cartão, não tinha pagamento em parcelas. Aquela foto ali, o irmão está tapando um pouco a última foto ali. Se ele puder levantar, fica mais fácil. Os que estão embaixo também não vão conseguir ver. Aqui, ó.
Atrás de você. Talvez só quem está mais atrás pode ver aqui no cantinho a Bíblia. Ali, ó, isto. A Bíblia que ele tem no colo, lá em cima, são farrapos de papel. É assim que estava antes da gente ir para Angola. Todo o país. E agora, obrigado, pode voltar para lá. Agora esse tesouro de literatura. E está lá até hoje, porque depois que nós chegamos num ponto em 2011, que nem os filhos, quando os filhos estão criados, eles não querem mais ouvir papito dos pais, né? Não, deixa que a gente se vira. Então os dois jovens ali, a Lídia e o Joel, chegaram no ponto que achavam, não, a gente já consegue, vocês estão liberados. E a vantagem de a gente ter começado tudo em nome deles, é que a gente não precisava levar nada, só dizer tchau e voltar para o Brasil. O pastor Grava comentou comigo isso antes. Na verdade, todo missionário deve se tornar dispensável, o mais rápido possível. Planta a igreja, entrega à mão dos nacionais e vai para frente, plantar outra. Não deve se demorar demais no mesmo lugar. No último ano já nós tínhamos nos afastado, fomos morar numa cidade mais ao sul, em Lobito, 500 quilômetros de Luanda, e só ia uma vez por mês para Luanda para ver como é que está, até que vimos que aquilo estava funcionando e daí fomos embora. Então, o conceito de BAM, o que é BAM? Business as Mission, em inglês, a sigla BAM, Business as Mission, negócios como missão, ou eu prefiro missão empresarial. Precisa de capital intelectual, quer dizer, conhecimento do negócio. Que negócio vai montar? Um restaurante, uma panificadora, o que vai ser? Finanças, marketing, conhecimento intelectual. Esse é o recurso, o capital inicial. Tem que ter capital humano, uma equipe de pelo menos 4 pessoas, o empreendedor, o administrador, o marqueteiro e o profissional que vai fazer o serviço. Um restaurante tem que ter um chefe e tal. E daí empregados, consultores, mentores, gente daqui do Brasil. Nós tínhamos um amigo muito bom em finanças, e eu não sou tão bom em finanças, e qualquer dúvida que eu tinha, ligava: Rui, me ajuda aí que eu estou aqui no aperto. Era o meu guru financeiro, me ajudou muito. Então, consultores, mentores e capital financeiro, tem que ter investidores. No nosso caso aqui, o que eu fiz? Como eu tinha editora em Londrina, os editores em São Paulo me conheciam. Então eu fui em todos eles: Vida Nova, Mundo Cristão, Editora Vida, Betânia, em Belo Horizonte, CPD no Rio. E eu pedi de todos um prazo de 6 meses para pagar. Me dá aí, comprei $50 mil em livros, e não tinha nem um tostão no bolso, mas em 6 meses eu pago. Como a gente não conhecia o Caminho das Pedras, levou 5 meses para a carga chegar lá. E daí nós tínhamos 1 mês para pagar as contas. Então os solavancos, os soluços, os socos são muitos. Mas o nosso capital financeiro foi esse investimento das editoras brasileiras, para a coisa lá poder funcionar. Atrasamos algumas contas com o tempo, mas a coisa agora está rolando melhor. E essa frase em inglês ali significa o quê? Quem é que entende inglês? Você tem que pôr o teu couro em jogo também. Put your skin in the game, quer dizer, o teu capital também tem que estar lá, para você ter uma motivação para fazer um bom negócio. Se o teu dinheiro não está lá e o negócio vai à falência, você não sente nada, está errado. Tem que pôr um pouco de capital próprio também, para a coisa funcionar. Quais são os resultados? Resultado econômico é lucro, tem que ser uma empresa lucrativa. Se não for lucrativa, não é empresa, é missão. Aí é uma ONG, que precisa de subsídios e ofertas e doações. Tem que ser lucrativo. Com lucro ela vai crescer. Nós colocamos uma porcentagem de 18% de margem nos preços dos livros que a gente vendia, para ter uma margem que vai capitalizando a empresa e formando um estoque. Aí não tinha dinheiro nenhum. E depois de 5 anos e meio que a coisa funcionou assim para valer, nós tínhamos deixado um estoque razoável lá que deixou a coisa funcionar até hoje. Então esse é o resultado econômico, é lucro, influência social. Falamos disso em várias ocasiões aqui, a responsabilidade social das empresas, benefícios sociais, ambiental, menos papel, menos plástico e assim por diante, e agora também o impacto espiritual. E aí eu falei do combate à corrupção, à sonegação, testemunho proativo, sem palavras, mostrando o seu jeito de viver. E muita oração. A última palavra lá, o irmão está tapando de novo ali, baixa a cabeça. Obrigado.
É oração. Ali está melhor isso. Nós somos muito cerebrais, muito intelectuais, muito racionais, e também na maneira de explicar o Evangelho. A gente explica aqui, todo mundo é pecador, Jesus morreu por nós, é só entregar a vida para Ele, ponto. Então, é muito matemático, é muito cabeça. E as pessoas têm problemas no seu dia a dia, com doenças, com brigas, com várias situações. Se você não ensina eles a lidar com isso, e mesmo aqui, não é? Na hora do aperto, eles vão acender uma vela para tudo que é santo. E aqui também fazem isso. Então, a gente tem que levar para eles um evangelho que funciona. E vai funcionar como? Com oração. Então, a palavra está ali. Volta da página anterior ali. Mostrando que tem um impacto espiritual com combate à corrupção, etc. Mas a oração é que vai fazer a diferença. Então, nós temos os Big Five lá no nosso projeto. O que são os Big Five? Lá na África do Sul, nos parques de animais selvagens, tem 5 animais que são perigosos, que é o elefante, o leão, o leopardo, o búfalo e o rinoceronte. Big Five perigosos. Nós tínhamos nossa lista dos Big Five assuntos de oração. Então a gente fazia a lista, refazia a lista regularmente, junto com o líder Joel, reunia para orar. Para as pessoas verem que se a gente tem uma dificuldade, tem para quem recorrer. Chega para Jesus, conversa com Ele e pede para Ele ajudar. E aí quando eles veem a resposta de oração, eles sabem que essa religião de fato funciona, não precisa mais voltar na outra. É um exercício que a gente tem que repetir também aqui sempre de novo. Muito bem, esse é o conceito de BAM. Rapidamente, quem fotografou pode olhar depois com mais cuidado em casa. Para fechar essa página ali, resultados práticos: vendas anuais, 20 mil bíblias, 30 mil livros, 10 mil CDs e DVDs que nós vendemos lá nesses anos em Angola. Empregos criados, eu posso dizer que 30 diretos, 40, mais ou menos, 70 famílias comem hoje porque eu fui para Angola. Isso é um orgulho que você pode ter também, se você for abrir uma empresa num país que não permite pregação do Evangelho, mas se você vai lá, monta uma empresa, vive entre eles, vive o Evangelho entre eles, gera empregos para pessoas que não acham emprego facilmente. Quem são? Primeiro emprego, os jovens; o último emprego, os mais velhos, ex-presidiários, ex-prostitutas, especiais. Pessoas assim, você dando dignidade para elas, você está demonstrando o amor de Cristo, gerando empregos. O testemunho é trabalho duro, serviço eficiente, ética, palavra certa na hora certa. E o treinamento de funcionários, os nossos eram todos primeiro emprego. A Úrsula é especialista em vendas, ela foi treinando cada um deles. Muito bem, para terminar, mais ou menos, esse gráfico é muito interessante. O irmão aí tem que baixar a cabeça de novo. Uma pesquisa mostrou que existem mais ou menos 246 milhões de pessoas trabalhando em outros países, trabalhando ou estudando em outros países. Quais são os países que mais enviam gente para fora para trabalhar? São os de cima da linha. Filipinas é o que mais envia, mas também Ucrânia, China, Egito. Essa pesquisa é de 2012. Índia, Myanmar, Brasil é o 10º. Mais ou menos 3 milhões de brasileiros estão fora do país. E embaixo tem outros tantos que enviam menos gente, e no meio, ali do meio, são os países que recebem essas mãos de obra de outros países. O que quer dizer com isto? Quero mostrar que, às vezes, para você evangelizar um filipino, você não precisa ir nas Filipinas. Ele está vindo até você. Se você evangelizá-lo, chegar perto dele, fazer amizade, aculturar-se com ele e trazê-lo a Cristo, você está a um telefonema da família dele lá no país dele. E você pode pregar o Evangelho para todo mundo lá, no Líbano, o que for, no Afeganistão, no Egito, onde for. E também, desses 246 milhões, mais ou menos 3 milhões são crentes, que estão lá, num outro país, trabalhando, em Omã, no Catar, nos Emirados Árabes, no Paquistão. Se alguém dessa igreja tem um emprego lá fora, a igreja deve ajudá-lo a se capacitar, para poder lá fazer um testemunho eficiente. Ele não foi para lá como missionário, ele foi para lá para ter emprego, mas ele pode viver um testemunho que contagia os seus colegas para Cristo, e a igreja deve treiná-lo e prepará-lo
para isso. Então esse gráfico aí é para ajudar a pensar nesse sentido. Aí por último, desses 246 milhões, metade são refugiados, mais ou menos 140 e poucos, 44 milhões se fala hoje em dia. Abrir uma empresa ou ir como profissional abre portas para entrar em países de acesso restrito, ou de acesso criativo. Países que não deixam entrar missionários, entre aspas. Se você tiver teologia no currículo, você não ganha visto. Lá você entra como empresário ou como profissional. A maioria dos países mais carentes do Evangelho também são pobres em termos econômicos. Os muçulmanos são 20% da população mundial, mas só tem 4% da economia mundial. São países pobres, onde alguns têm acesso às riquezas do petróleo, o resto não. Gerar empregos evita que tantos tenham que procurá-los em outro lugar. Você vai lá gerar emprego para eles, evita que saiam tantos refugiados para outros lugares. E sem falar em tráfico humano de escravos, que tem a parte nesse ponto 2 ali. E plantar igrejas em lugares carentes, sem gerar riqueza, é missão parcial. Geralmente a gente vai plantar igrejas em lugares pobres. Pensa na África, não é? Planta uma igreja, tem um grupo de 100 crentes, 200 crentes. Agora vamos construir uma igreja, um prédio. Mas todo mundo é pobre. Agora tem que contratar um pastor. Mas todo mundo é pobre. Então, se você vai lá montar uma empresa, ou várias empresas que ajudem o pessoal a gerar riqueza, gerar renda, você vai ajudar que aquela igreja de fato funcione, sem precisar de paternalismo, sem precisar de ser pago pastor daqui, construir prédio com dinheiro daqui. Isso é irreal, isso não está certo. Eles é que têm que construir os seus prédios, eles é que têm que sustentar os seus pastores do jeito que quiserem. Então, são tudo subcorolários da ideia da missão empresarial. Última página. Esse é um texto muito interessante, está em Isaías. Tira a cadeira ali, por favor, irmão. 28, de 24 a 29. O texto ali, anotem a referência, não vou ler todo o texto, fala do agricultor que prepara a semente para plantio e terra, etc e tal. O seu Deus o instrui e lhe ensina como proceder. O que quero mostrar aqui é que a tua capacidade profissional, o que você aprendeu com seus cursos, não é porque você é bom, não é porque você é o bambambam, assim ou tal, é porque Deus te deu capacidade para isso. Também está em Deuteronômio capítulo 8. Não se orgulhe de ter riqueza. Quem é que te deu capacidade para conseguir riqueza? Está lá em Deuteronômio capítulo 8. E de novo lá embaixo, ele sabe quando colher, como malhar o trigo. Isso tudo vem da parte do Senhor dos Exércitos. Então nossa parte é agradecer a Deus pelo que Ele nos deu, em termos de capacidade profissional. E daí sim, servi-lo. Veja a última página ali. Conclusão desse texto é: sua vocação profissional e capacitação empresarial vem de Deus. A pergunta apenas é: onde é que você vai servi-lo? 99% vão servi-lo aqui, no seu campo profissional, na sua empresa. 1% talvez vá para outro lugar, e eu quero desafiar você a ir para o lugar que mais precisa, não onde é mais fácil. Amém? Na África, aquele vídeo que mostramos antes mostra as carências da África. Na África tem uma faixa que a gente chama de Sahel, que vai do Senegal até a Somalilândia. É uma faixa ao sul do Saara, região desértica, mas bastante povoada, onde 80% a 90% são muçulmanos, cristãos são pouquíssimos, mas que estão abertos ao Evangelho. Então, por exemplo, você pode ir para Conakry, capital da Guiné francesa, e pegar emprego na universidade e ser professor da universidade. Tem que ter doutorado para isso, talvez mestrado já serve, mas melhor é doutorado. E você pode ser professor na universidade e você vai dar aula para os fulas. Os fulas são o maior povo não alcançado da África, com 5 milhões de pessoas que não conhecem a Cristo. E você, como professor universitário, dando aulas, professor profissional, trabalhando, ganhando salário, pode fazer amizade com os seus alunos e pode visitá-los nas suas aldeias no fim de semana e plantar igrejas pela amizade com eles. Então essa é a ideia do profissional que vai se empregar num país carente. No outro extremo dessa faixa de terra chamada Sahel, ao sul do Saara, fica a Somalilândia. Somalilândia é um país que declarou a independência da Somália em 91, 33 anos atrás. Ninguém sabe, mas eles se consideram um país independente. É um país muito pobre, mas que já usava o Pix antes do Brasil.
O Pix funciona lá. 99% são muçulmanos, mas é um país aberto, você pode ir lá, montar a sua barraquinha do lado das barraquinhas de quem já está lá, vendendo frutas, e você vai ser bem recebido, e montar um negócio lá. E se você puder empregar mais gente, gerar mais renda, você vai ser bem para as pessoas, eles vão ouvir o teu testemunho. Então são exemplos de como você pode ser profissional ou empresário em um país fechado. Então aí algumas dicas em termos de missão empresarial. Business as mission, você como profissional ou empresário. Quero terminar, grava. Quem quer saber mais sobre a África, tem um livro aqui, que eu traduzi e publiquei, porque achei que todo mundo devia ter um livro desse, na editora Descoberta. São 90 pequenos capítulos mostrando quais são as diferenças entre finanças no Brasil e finanças na África. Então, quem quer ir para a África ou quer saber mais sobre a África, esse é o livro. Você não vai entender nada se você não ler o livro antes de ir para a África. E os nossos 10 anos em Angola renderam um livro também, tem o prefácio do pastor Edson Queiroz. Então, quem quiser, ele não vai poder dar autógrafo, mas eu posso. E aí, a Úrsula, porque ela também ajudou a escrever. São nossos 10 anos em Angola, nosso diário dos 10 anos em Angola. A gente fala assim que não é um livro escrito 10 anos depois, como ser missionário. Não, é o pão quente do dia a dia, as emoções, lágrimas e alegrias. Então, quem quiser saber como é que é ser missionário, está aqui uma dica. E eu gosto de dar também para as mães dos jovens que querem ser missionários, para elas saberem como é que vai ser para os seus filhos lá no campo missionário. Então vai estar na mesa lá atrás, certo? Muito obrigado. Você vai estar junto ali. Passei 30 segundos do meu tempo. Amém. Como um bom pastor alemão, cumpriu o horário. Obrigado. Pode aplaudir ao Senhor. Obrigado.